Essa palavra que eu tenho para a igreja hoje, queridos, é uma palavra que Deus verdadeiramente Ele ministrou no meu coração. Todas as pregações de um pastor, né? Todas as vezes que um pastor está preparando uma mensagem, é lógico que ele busca uma ministração do Senhor para depois ele compartilhar. Mas essa é diferente porque essa tem a ver com direção e visão para o próprio ministério, né? Nós estamos ainda no primeiro mês do ano e o Senhor tem falado comigo e eu tenho pedido a Ele: Senhor, me ajuda a direcionar a tua igreja de uma melhor forma, me ajude a direcionar a vida de todas as pessoas, me ajude a impactar a cada um deles, me ajude a ser o melhor pastor que eu posso ser, que todos nós temos os nossos próprios limites, mas o Senhor pode fazer com que cada um supere os seus limites humanos. Amém. Então isso é algo que eu pedi ao Senhor e Ele me presenteou. What I'm going to preach to you tonight is something that the Lord ministered in my heart first. And it's about the direction for the church, and it's about the vision that we have for our ministry, and it's about ministering what He ministered for me, and now passing it on to you, and hoping that He will do the work that He has prepared for you. Eu te tenho uma pergunta para fazer, na verdade duas. Se alguém te perguntar, ou se eu te perguntar, como você caracterizaria um cristão? Quais são os grupos, né, de qualidades, os adjetivos, as características mesmo, as marcas de um cristão? Por quê? Porque toda nação, todo país, pelo menos os países organizados, e até os que não são muito organizados, na verdade, eles têm uma lei, eles têm algo que se chama o quê? A Constituição, né? Que é um conjunto de leis, um conjunto de regras, um conjunto de diretrizes, em que esses países formam um consenso, que aquilo seria a lei da nação. E depois que se passa um tempo que essa lei está implantada, as pessoas elas precisam, né, ficar sobre aquela lei e começam a se comportar de acordo com o que é permitido e o que não é permitido. Então aquelas pessoas elas adquirem com pouco tempo a característica do país, pelo menos no sentido político nós estamos falando por enquanto. E o reino de Deus também é um reino, né? Israel era uma nação, e através de Israel o reino de Deus começou, e Deus também deu uma constituição para Israel lá atrás, na lei de Moisés. Ele também deu a Moisés, não é só os 10 mandamentos não, vai lá e lê o livro de Levítico, você vai ver uma extensa lei que Deus deu para o povo dele. Nós não estamos mais debaixo daquela lei. Isso não quer dizer que o reino de Deus não tem as suas leis, né? Jesus veio e cumpriu toda a lei e nos deu uma nova aliança, um novo caminho. Mas Ele não falou assim: agora você não precisa mais honrar pai e mãe, né? Agora você não precisa mais não roubar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo. Agora você pode fazer isso. Ele não fez isso. Ele cumpriu toda a lei, mas Ele te liberou do legalismo. Porque o legalismo é aquilo que nos coloca debaixo da lei. E a lei só serve para uma coisa: para te julgar. A lei só serve para julgar. Então você acertando, você fazendo o que a lei diz, você não ganha nada. Mas se você não fizer, você perde. Entendeu? Então cada país tem diretrizes, assim como o reino de Deus tem também as suas leis. Foi quando eu pensei, quando Jesus pregou o Sermão do Monte. Será que o Sermão do Monte não é exatamente a constituição do reino de Deus? A constituição, as leis, aquilo que fala: olha, o cristão precisa ser assim, o cristão precisa seguir essas leis. O Sermão do Monte, a maior pregação que já foi pregada na história, uma pregação sem nenhuma complexidade. Tudo o que é do reino de Deus é simples. A mensagem de Jesus era muito simples, e Ele pregou aquele Sermão do Monte
para pessoas iliteradas, para pessoas que não tinham cultura na sua grande maioria. E Ele deixou ali as leis do reino de Deus. E aquelas leis, elas nos ajudam a formar o nosso caráter, a formar a nossa própria personalidade cristã, um conjunto de características que nos vão identificar no meio de uma multidão. Quando a pessoa olhar para um cristão, ela precisa de enxergar naquele cristão algo que ela já vê de longe: aquele é um cristão, aquela pessoa é um representante do reino de Deus. E foi isso que falou comigo, isso que Deus falou comigo, porque todos nós precisamos ser discípulos de Jesus primeiro. Todos nós precisamos nos espelhar em Jesus primeiro. Todos nós precisamos de olhar para o que Jesus está fazendo e copiar. Paulo disse isso, que nós devemos ser imitadores de Cristo. E a Bíblia está cheia de versos que fala que aquele que verdadeiramente me ama, obedece os meus mandamentos. Aí está a inspiração. E eu pensei, eu preciso, como pastor, buscar isso de Jesus o tempo inteiro, e vocês também. Mas a nossa igreja como igreja, nós precisamos estar baixo de um discipulado igual, baixo de uma direção única. Nós não podemos ter duas visões. O Senhor Jesus disse que um reino subsistido contra Ele mesmo, ele não pode continuar, ele não sobrevive. Um país, quando está dividido politicamente, ele quebra. Porque você, como presidente, quer fazer as coisas, mas você chega no Congresso, o Congresso está dividido e não chega a lugar nenhum. Ele quebra. Mas o reino de Deus, ele jamais quebrará. E nós precisamos aprender um pouco mais disso. Amém? Every nation in the world has a constitution, or almost all of them. They have somehow a group of laws that every citizen must follow. And if you obey those laws, you don't get anything. But if you don't, if you disobey, you lose. Because the law is only there to judge and to bring justice. Likewise, the kingdom of God also has its laws. God gave the laws of Him to the people in the Old Testament through Moses. He dictated to Moses what the law should be. And Moses, he wrote the 10 Commandments. But it wasn't just limited to the 10 Commandments. He gave an extensive law in the book of Leviticus. And it was everything there. And most of those things were there to create in the people of God a sense of community, a sense that if they wanted to be blessed, they should follow those laws, and if they didn't, they would be cursed. When Jesus came, He created a new law, but He didn't abolish necessarily the old law. He fulfilled the old law, and He knew that we could not prevail ever if we were going to be measured and judged by that law. So He said, I fulfilled the law, and now I give you a new opportunity. Now I give you a new covenant. And that's the law of God. And Jesus explained that law to us in a Sermon on the Mount, which is the greatest sermon ever preached. He preached the Sermon on the Mount, and He gave to His people the new directions, the new sets of guidelines that every Christian should strive for. And that's what I want to do as a pastor, because I'm going to seek that from God every day, or I will try. And that's what you should do. When you look at me, I need to represent Jesus to you. Amen. And then if you want to represent me, you need to also do the things that I'm doing. Now, if I start wrong from the top, of course nothing is going to work. But Jesus is the one that we all have to aim for. Observe que Jesus disse o seguinte em Mateus 5,19: Portanto, qualquer que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, este será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu.
Ele afirma que aqueles que praticam, que aqueles que se esforçam e aqueles que ensinam esses princípios, eles seriam abençoados. Mas aqueles que rejeitam ou que proclamam qualquer outra coisa que não está ali, eles seriam da mesma forma amaldiçoados. A nossa motivação tem que ser as nossas conversas. Toda conversa de cristão, todo assunto que sai da nossa boca tem que estar ligado nas leis do Senhor. Eles têm na célula, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde você estiver, o seu palavreado, as suas ações precisam refletir aquilo que Deus deixou para nós, precisa refletir o que Jesus nos ensinou. Se não falar que é discípulo de Jesus é simplesmente uma mentira, uma hipocrisia. Nós devemos ser verdadeiramente discípulos quando fazemos isso. Este deve ser o nosso objetivo. A promessa de Jesus é para aquele que segue, para o líder que ensina. E eu sou o seu líder, eu sou o seu pastor, então eu preciso ensinar o que está na lei de Deus. E se você quiser ser meu discípulo, você tem que me copiar. E copiando a Cristo da mesma forma. Nós, como pais, não tentamos dar bons exemplos aos nossos filhos, esperando que eles nos sigam. Chega um ponto, a criança adquire o seu livre-arbítrio, como ela já tem mesmo, e ela começa a fazer as decisões dela do jeito que ela quer. Mas a Bíblia promete que aquele que ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, ela não se desviará dele. Nós temos exemplos de cristãos que por um tempo eles saem numa tangente, mas voltam, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Então o exemplo precisa ser dado. O exemplo precisa ser dado por todo líder, por toda pessoa que tem influência, por todo aquele que está com pessoas subjugadas a ele, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. O professor precisa de dar exemplo na sala de aula. O pastor dá exemplo na igreja, mas o patrão tem que dar exemplo para o funcionário. E todos nós vivemos uma sociedade assim. Mas o que se torna mais difícil hoje é que a sociedade só está ensinando ao contrário disso aqui. Mas aonde nós vamos buscar o nosso exemplo? Na palavra de Deus ou na sociedade? Aí está a grande questão. Por isso que nós vamos falar hoje sobre isso. Jesus said that in that scripture that we read a moment ago, in Matthew 5:19, that everyone that obeys that law, that obey those commandments, that obey those directions, he will be blessed. And the ones that don't, they won't be. They will be cursed. So it's the same, in essence, of what it used to be in the Old Testament. The difference is that now, if we fail, Jesus is there to forgive us and to lift us and to make us walk again. So forgiveness is accessible for all of those that have Jesus as their Lord and Savior. But our conversations, the things that we do, they need to reflect what Jesus is teaching. If we're not reflecting what He taught, then we're not really disciples. We are just declaring ourselves to be disciples, but we are a bunch of hypocrites. If we want to be true disciples, we have to follow what Jesus did. And we have to obey and copy everything He did. That's what we're going to do tonight. Eu vou falar de alguma coisa para vocês primeiro. Se eu perguntar para a igreja hoje aqui, qual é, para te provar o ponto de que todos nós, querendo ou não, nós refletimos as características da nossa família, ou do nosso país, ou da nossa igreja, eu vou te perguntar. Quando se fala do povo inglês, dos ingleses, o que se lembra? Primeiramente, pontualidade. Os ingleses são conhecidos no mundo inteiro por ser muito pontuais. Se eu te pergunto, qual seria a característica dos alemães? Trabalho, seriedade, São frios. Os brasileiros acham que os alemães são frios, Não é não. Mas aí você vê os brasileiros tudo chorando lá no jogo lá, e os alemães lá com a frieza deles 7-1. Porque chegaram no momento da decisão, estavam
controlados, sérios, e os brasileiros chorando. Não para criticar, mas para mostrar a qualidade deles. O brasileiro não é como o alemão. O brasileiro tem a sua própria identidade. Se eu te perguntar os italianos, italiano talvez me venha à mente assim, família, um monte de gente reunida ao redor da mesa, um monte de povo gritando, parece que eles estão brigando. Mas é a cultura deles. Né? Se eu te pergunto os japoneses, disciplinados, pacificadores, respeitosos. Você lembra disso quando você fala dos japoneses? Ninguém ensina eles, não, eles são assim, porque eles nasceram lá. Eles verem esse exemplo na sociedade deles. Agora, né? Se eu te perguntar nos brasileiros, infelizmente no cenário mundial, você fala de Brasil, você lembra futebol e samba. Mas nós sabemos que o brasileiro é caloroso, nós sabemos que o brasileiro também é amigo, né? Nós também temos a nossa identidade. Mas como a mídia propaga muito o futebol e samba, isso fica na cabeça das pessoas. Mas você vê que nós refletimos as nossas culturas? Nós refletimos as nossas culturas. Isso é normal. Mas e o povo de Deus? E o povo de Deus? Se nós estivermos no meio de uma multidão, como é que nós vamos ser identificados? Aonde vai estar a nossa marca? Qual é a característica do cristão? Nós precisamos saber isso, entender e fazer para que nós sejamos identificados e reconhecidos como povo de Deus, amém? Amém. So if I ask you, what are the characteristics of the British people? They are very on time all the time. They're never late, the opposite of Brazilians, right? Right, yes. The German people, they're hard workers. They're methodical. They're very serious people. The Italians, they're very loud. They have these big, large families. And they like to hang together. And the Japanese people, extremely obedient, extremely peaceful, extremely disciplined. And the Brazilians, they're late. That's a bad thing. But they're also like very warm. Right? Brazilians are warm people. They're happy. We have our good qualities. Amen? Amen. But the people of God, what are the qualities? What are the characteristics? What are the marks that you can see in a Christian person? A true Christian. That's really now the beginning of the sermon. Agora sim eu vou começar a falar com vocês do Sermão da Montanha. Porque nós precisamos entender. Por quê? No Facebook, às vezes a gente vê muito isso, né? Às vezes tudo que você precisa de colocar é uma foto. Você coloca uma foto assim de um cara de saia, você fala, isso vocês. Né? Você consegue até sem palavras nenhuma. Com uma foto você identifica de onde é a pessoa. E eu creio que nós como cristãos precisamos ter essa marca. Porque o sangue de Jesus está marcado sobre nós. A nossa vida espiritual, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é uma marca, como se fosse um selo e uma carta. É uma marca. E o inimigo reconhece. E ele sabe que o sangue de Jesus tem autoridade. Mas dentro do nosso mundo, da nossa normalidade. Porque nós não somos esse mundo, mas vivemos aqui. Estamos vivos. Então nós precisamos marcar isso também no físico, no normal. E não só falar no sangue de Jesus, porque isso é espiritual. Mas nós também vivendo no mundo aqui. E precisamos marcar a nossa vida, a nossa família e sociedade. O Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, trata da natureza do povo de Deus, das características do povo de Deus, daquilo que Jesus desejou para o povo de Deus, aquilo que Ele mostrou quando Ele viveu aqui na terra. Assim como você pode facilmente diferenciar um japonês, um alemão, um americano, um brasileiro, nós precisamos saber diferenciar um cristão. Infelizmente, o cristianismo atual, ele se afastou muito disso. Porque hoje a gente vê assim, aquele cristão que segue verdadeiramente o Evangelho, que segue verdadeiramente
as ordenanças de Cristo, ele é visto como uma pessoa super especial, uma pessoa separada. Mas na verdade todos nós deveríamos ser assim. Não era para ser exceção, era para ser a regra. Era para ser regra. Porque a maioria absoluta desses países que eu falei aqui tem uma regra. E os que não se conformam ali, aqueles são diferentes. Mas nós, como cristãos hoje, estamos vivendo um cristianismo afastado disso. Nós não tentamos com tanta força. E se alguém atinge um pouco mais, é visto como um beata, né? Se é mulher, ou se é um homem, esse sujeito, alguma coisa, né? Santifica a pessoa, cria uma áurea. Como todos nós somos santos. Todos nós somos santos. É exatamente isso que Deus quer. So the Sermon of the Mount talks about the nature of God's people. The nature of them. And so that just like we can identify the characteristics of the German people, of the Japanese people, of the Egyptian people, of all of the nations that we have represented in our church, we should be able to identify the Christians, the people of God. But unfortunately, Christians have separated themselves from this model. And today we consider the people that truly do this, we consider them as exceptions. But it should be that the majority should have these characteristics, not just a few. We should all strive to be like that. Mas vamos ler então Mateus 5, de 1 a 11. So Matthew 5, 1 through 11. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. A verdadeira felicidade, Jesus disse sobre elas o seguinte: felizes, né? Outras traduções dizem bem-aventurados, é a mesma coisa. Felizes das pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são aqueles que, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então a primeira coisa, a primeira bem-aventurança, a primeira característica do crente tem que ser o quê? O primeiro verso, no verso 3, que começa a listar isso: aqueles que são pobres de espírito. E eu falei assim, né? Porque no Brasil, pelo menos, a gente tem aquela expressão que fala: fulano é pobre de espírito. Mas eu fiquei assim: o que será que é ser pobre de espírito? Não é desse caráter pejorativo que as pessoas dizem. Sabe o que é ser pobre de espírito? Não quer dizer que você tem pobreza material, nem é culturalmente ignorante, e nem significa ser naturalmente humilde, mas significa, em primeiro lugar, ser livre de orgulho. Ser livre de orgulho significa que você reconhece a absoluta necessidade que nós temos, ou que você tem, espiritual, diante de Deus. Porque o Espírito que é bom é só o Espírito de Deus. E o Espírito que nós recebemos é o Espírito de Deus, quando nós aceitamos a Jesus. Esse é o bom Espírito, só Ele. Nós temos que reconhecer que nós mesmos somos completamente pobres, nós não temos nada. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Nós precisamos de nos considerar pobres perante Deus, completamente vazios, e pedir que Deus nos preencha com esse Espírito maravilhoso que só tem coisas boas.
Ser pobre de espírito é ter um coração, né, contrito e quebrantado. É aquela pessoa que, olha, ela sabe que ela não representa nada se não fosse Deus. Ela sabe reconhecer a limitação e a pobreza espiritual sem Deus. Quem não tem Deus não tem nada. É ter o espírito vazio de si mesmo. A palavra diz que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito de Deus. Quando você reconhece isso, você é pobre de espírito, Deus te preenche com o Espírito dele, e você vai, né, encher-se das coisas do Espírito de Deus. Amém. Você vai encher-se das características que uma pessoa que está com o Espírito de Deus tem que ter. Amém. É procurar ser cheio de Deus. Agora que você entende isso, fica até difícil de falar que é humilde, não é? Porque tem muita gente que se autodeclara humilde. Tem pessoas realmente que têm características de pessoas humildes, mas comparado com isso aqui, ninguém é. E nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos tornarmos cheios do Espírito de Deus. E sem nada de orgulho, porque o orgulho é o contrário. O orgulho é aquele que acha que tem, ou que é, ou que pode alguma coisa. E a palavra de Deus diz o quê? Que ele rejeita o orgulhoso. Ele rejeita a prepotência. Ele rejeita a altivez. Então nós devemos ser pobres de espírito, sabendo que Deus é que vai nos dar o Espírito dele para nos encher de riqueza. The first thing is that they are humble in spirit. That doesn't mean that they are culturally ignorant, that they are naturally humble, but humble in spirit. Humble in spirit. What does that mean? It means that first, you are free of all of the pride, the human pride. Because the human pride is what fulfills us of confidence in the things of this earth. In confidence in our own abilities, in our own skills, in our own strength. But the Bible says that happy are those that are humble in spirit, because they recognize that they are nothing without God. They recognize that without the Spirit of God that comes upon us when we receive Jesus as our Lord and Savior, without that we are nothing. So if you are like that, and if you seek to be like that, then you are becoming humble in spirit, and you will be blessed according to the Sermon of the Mount. Felizes os que choram. É um contraste. Quem chora normalmente não está feliz. Nós podemos chorar de felicidade também, mas a regra geral, quem chora não está feliz. Mas a Bíblia não está se referindo, queridos, a chorar pelas coisas naturais, não. Porque olha, perder pai e mãe todo mundo perde. Perder, né, pessoas queridas, nós perdemos. Perder dinheiro, nós podemos perder quase tudo. E choramos às vezes por nossas perdas, mas não é disso que Deus está falando aqui. Não é disso que Jesus está se referindo. Isso aqui tem a ver com você não estar contente com o seu estado diante de Deus, e você chora e se humilha perante Deus, porque você quer mais dele. Você quer mais dele. Você não fica satisfeito, porque tudo, quanto mais nós nos conscientizamos de quão devedores nós somos, mais contrito nós ficamos. A Bíblia diz que aquele que muito se perdoou, muito amou. Então, se você acha que Jesus te perdoou de pouco, você estava muito bem já antes dele, olha, não, você sabe que você não era perfeito, mas você estava 90%, então você acha que ele só te perdoou por 10%? Mas um só pecado, 0,0001% já seria suficiente para nos mandar para o inferno, porque a Bíblia diz que sem pureza, 100% de pureza, 100% de santidade, sem 100% de acerto, nós não herdaríamos o reino do céu. Amém. Então, quando nós temos consciência disso, nós choramos diante de Deus, porque fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, preciso demais de Ti.
Eu preciso que o Senhor me dá mais, Senhor. Eu não estou conformado. Não quero ser um cristão medíocre, que se contenta com mais ou menos. Porque Deus tem muito mais para nos dar. Chorar pelas pessoas, chorar e ter compaixão das pessoas, das causas das pessoas, chorar pela situação às vezes até do país, ou chorar pela situação de muitas igrejas, chorar pela vida das pessoas literalmente, e pedir a Deus que intervenha. Esse sim é o choro que ele está se referindo. Não é ser um cristão chorão e achando que é bem-aventurado. Blessed are those that cry. But this type of cry here doesn't have anything to do with crying for the natural things, because we can cry over lots of things. We can cry over people that we lose. We can cry over jobs that we lose, over money that we lose, over business that we lose. We can cry over earthly things. But the Bible is talking about those that cry before God because they are not satisfied with their state. They're not satisfied with what they already have spiritually. And they understand that they need to cry and search more and more from God. And the more that you know, the more that you understand how much forgiveness has been extended to you, the more humble and the more prone to cry you will become. Because you will understand exactly where you are or where you were before Christ. That's the crying that he's talking about. Bem-aventurados ou felizes são os humildes. Significa que, a começar por Jesus, que era humilde, que era manso de espírito, que foi comparado a uma ovelha que estava indo ao matadouro, que não reagiu. Ovelha é um animal bobo, assim meio totalmente dependente. Você já viu uma ovelha? Uma ovelha, se você largar ela num lugar que não tem cerca, ela se perde, não volta mais, e ela não tem condição de caçar para a sua própria comida. Ela não tem condição de sobrevivência. E ela depende dos pastores. Eu acho que é por isso que a Bíblia compara Jesus, com o pastor e as pessoas, os seguidores, os crentes, como ovelhas. Porque nós dependemos dele. Literalmente nós não podemos sobreviver sem ele. Nós não podemos. E ele foi comparado a uma ovelha que estava indo para o matador. E a ovelha, quando ela está indo para o matador, ela não tem nem ideia do que vai acontecer com ela. Então ela não reage. Ela não reage. E já tem animais que você tem que dar um tiro neles com tranquilizante, já tem que fazer alguma coisa para aquietar eles quando você manda eles para o matador. Mas a ovelha não, ela não reage. Porque Jesus, ele era humilde e manso de espírito, de coração. Mesmo sendo o Rei eterno, mesmo estando à direita do Pai, mesmo, apesar de tudo isso, ele se tornou pequeno. Ele esvaziou-se da sua glória e se igualou a nós. Se igualou a nós em carne e osso. E ele praticou o que ele estava falando aqui. Ele praticou. Quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, ele disse, aquele que não me permitir lavar os próximos pés, eu não tenho parte com ele. Ele precisava de dar aquele exemplo de humildade. É como se ele estivesse dizendo, olha, tudo que você tem ou terá, foi eu que já te dei ou vou te dar ainda. Seja a sua influência, seja o seu dinheiro, seja o seu poder, tudo isso foi permitido e dado por Deus. Então, isso é mais um motivo para nós sermos humildes e alcançar as pessoas através daquilo que Deus tem te dado. Ser humilde é servir. Ser humilde é estar numa posição de destaque e se rebaixar e servir o próximo. Ser humilde é isso. Não é falar que é humilde, não. Ser humilde é reconhecer, olha, Deus me deu muito. Hoje eu estou rico financeiramente. Mas você continua humilde, sendo um bom, ofertante na vida das pessoas, compaixão das pessoas, e não falar assim, eu trabalhei muito, eu me matei para chegar onde eu estou,
E agora vem esses aí que é de qualquer jeito. Não é assim que às vezes muitas pessoas são? São pessoas ignorantes, não são humildes. Quanto mais você tem, mais lhe será cobrado, diz a palavra. Aquele que é muito dado, muito será cobrado. E nós precisamos aprender a ser humilde. Você está servindo ou está sendo servido o tempo inteiro? Ser servido é legal. Nós vamos num restaurante, né? É bom ser servido. E às vezes nós podemos ser servidos também, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos de servir uns aos outros. É uma característica do crente, de ser humilde e de ser servidor. Amém? Amém. Blessed are those that are humble. But this humble here doesn't have anything to do with the first humble in spirit. These are humble of simplicity. We need to be simple. We need to be servants. Jesus was the king. He was right next to God. He was sitting to the right of the throne of God. And he emptied himself of all of his glory. And he came and he made equal to us. He came in flesh and bone. And he lived a life of a simple man. And he taught and he served throughout his life. You never saw Jesus accepting any glory. You never saw him accepting to be served. But on the contrary, he was always serving and serving and serving. And he said, the ones that serve and they are humble, those are going to be blessed. That's another characteristic. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede é uma condição básica para o crescimento, não é? Se você não tivesse fome física, você não comeria e você morreria. Se você não tivesse sede, você não beberia água, você morreria. Deus nos deu essas necessidades básicas e Ele fala para o nosso organismo. Nós sabemos quando nós estamos com fome e quando nós estamos com sede. E nós nos alimentamos e bebemos. Isso nos faz sobreviver fisicamente. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, coisa espiritual, é necessário ter essa fome da justiça de Deus. Não é ter fome e sede de justiça de qualquer um, não. Porque tem muito justiceiro, tem muito crente justiceiro que quer fazer justiça de toda forma, mas você se exclui do sermão da montanha. Porque esse aqui é uma característica, mas também tem outra que é bem-aventurado, aqueles que sofrem injustiça. Se nós queremos fazer justiça, a nossa justiça, mesmo que você esteja certo, não nos cabe fazer a justiça. Amém. Quem bate o martelo é o juiz da terra e no céu. Quem faz justiça não somos nós, não. Nós precisamos de, tolerar, às vezes, sofrer essas injustiças. Então a sede e fome de justiça é de Deus. A sede e fome de justiça é de Deus. Fala, Senhor, intervenha ao meu favor. Senhor, o Senhor está vendo aqui o que está acontecendo, Senhor. Faça justiça. Mas sem também desejar o mal do próximo, né? Porque às vezes o irmão está orando para Deus fazer justiça e fala, elimina esse fulano aí, pelo amor de Deus. Tira ele da minha vida. Senhor, mata essa pessoa. É lógico que Deus não vai fazer dessa forma. Mas é ter fome e sede de justiça de Deus. A maior causa da fraqueza, e do raquitismo espiritual das pessoas é que elas não têm fome espiritual. Você só tem fome por comida e bebida, mas não tem fome espiritual. Então o espírito não está sendo alimentado. O espírito está raquítico. O espírito está desnutrido. O espírito não está recebendo o alimento. Mas quando nós temos fome e sede de justiça, o cristão que deve, que é direcionado para aquilo que é certo, aquele que começa a clamar de Deus a fome e a justiça, aí ele vai começar a ser alimentado por Deus. E Deus vai começar a movimentar o mundo espiritual e a fazer a justiça dele. Deixa Deus fazer a justiça. Não queira ser ferro e fogo, toma lá, dá cá. Bateu, levou. Isso não funciona no reino espiritual. É busca de justiça
com Deus, é busca de justiça moral e até mesmo busca de justiça social. A justiça de Deus é pelo sangue de Cristo. A justiça moral é o caráter, é aquilo que é certo e pronto, é sim, sim, não, não. E a justiça social é você ter fome e sede de justiça, porque nós estamos vendo tanta opressão hoje em dia, tanta injustiça mesmo, e sempre vai ter. A nossa sede deve ser essa. Você tem fome dessa justiça? Você tem sede dessa justiça? Se você não tem, você não está tendo essa característica, e você deve buscar isso do Senhor. Blessed are those that they are hungry and thirst for justice. But the hungry and thirst for justice is not hungry and thirst for justice of man, but justice of God. Because so long we are trying to create our own justice system and to judge people by our own ideas, by our own standards, then God has nothing to do with that type of justice. God is not helping you with that type of justice. So we need to understand that we need to be thirsty and hungry for that justice of God. Because God makes you hungry and thirst naturally. Because your body needs nutrients. It needs water. It needs food. So that you can be healthy physically. But you also have a spirit. We are made of body, soul, and spirit. The spirit needs to be fed too. How do you feed your spirit? The spirit isn't yours. So you can't feed what doesn't belong to you. So the only way to feed the spirit is by having thirst and by having hunger of the justice of God and the things of God. And He will be the one that's going to make that justice. He's going to be the one that's going to hit the hammer down. He will be the one that does it, because He is just, 100% just, and we're not. So you must have that characteristics too. Bem-aventurados ou felizes são os misericordiosos, os cristãos que querem justiça, né? Nós queremos justiça de Deus, mas também nós temos que ter misericórdia das pessoas. Aí a diferença de Deus e nós. Se Deus deixasse nós fazermos justiça, talvez a população do mundo ia ser de 7 bilhões para 1 bilhão assim, em 24 horas. E nós íamos matar uma matança total, se fosse justiça de acordo com o homem. Íamos eliminar todos os nossos inimigos, e talvez você seja inimigo de alguém, você também morreria. Alguém ia te matar, se fosse assim. Mas nós precisamos ser misericordiosos. E misericórdia, queridos, é diferente de graça. Sabe qual é a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é quando Deus não faz aquilo que você merece. E graça é quando Deus faz aquilo que você não merece. A misericórdia de Deus vem quando Deus tem todos os motivos para te castigar, para te tirar as coisas, para te matar, para te fazer, né, para te colocar a boca no pó, mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Amém. E a graça é quando Ele não tem nenhuma razão para te dar nada, mas Ele te dá. Ele te dá outro dia de vida amanhã, na hora que você acordar, te dá saúde, te dá um trabalho, te dá pessoas para abençoar a tua vida, né? Te dá muitas coisas que você não merece. Então nós temos que exercer misericórdia com as pessoas. Porque quando nós não temos misericórdia com as pessoas, nós não estamos sendo como Deus é, como Jesus é. Eu falo, olha, essa pessoa não vale nada, mas eu vou ajudar essa pessoa. Essa pessoa não merece nada de mim, mas ainda assim eu vou lá estender a mão para ela. Ainda assim eu vou lá caminhar uma milha a mais com ela. Ainda assim eu vou ser bom com ela e vou montar um monte de brasa na cabeça dela, que é o que diz a palavra. Isso é misericórdia. E Deus tem misericórdia com a nossa vida todo dia. Todo dia. E é uma afronta a Deus quando nós não somos misericordiosos. Porque se Ele fosse tratar
você, como nós tratamos, como eu trato, e todos nós, quando nós não exercemos a misericórdia, de acordo com, se ele fosse assim, igual nós somos, nós não estaríamos aqui já há muito tempo. O cristão, ele pode ter a oportunidade de se vingar das pessoas. Sabe que antes mesmo de Jesus, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele estava sendo perseguido injustamente. Davi não tinha feito nada de errado com Saul. Davi tanto respeitava Saul que não fez nada contra ele. Davi já tinha sido até ungido, o novo rei de Israel. Deus já tinha tomado a unção de Saul, já tinha determinado: Davi, você vai ser o novo rei. Mas ele falou: olha, eu não vou tomar o trono de Saul. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus, diz Davi. Não cabe a mim fazer essa justiça. E por 2 vezes Davi poderia ter terminado aquele martírio, aquela agonia, aquela perseguição, e ele não fez. Jesus também poderia ter se defendido. Aquele soldado romano que falou, você não é o rei dos judeus, você não é o filho de Deus, por que você não se tira dessa própria cruz aí? Se ele clamasse, Deus o tiraria. Ele mesmo poderia matar aquele homem naquele momento, mas ele falou que: Senhor, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam, o que fazem. Misericórdia pura. Amém. Blessed are those that are merciful. So the Christian wants to have justice. It wants God to be just. But we also have to have mercy, because God is merciful. And mercy is not exactly the same as grace. Mercy is when God does not do to you what you deserve. And grace is when He does to you what you don't deserve. So that's clearly different, right? We deserve to be punished. We deserve to be forever in hell. We don't deserve anything. But because of God's mercy, not grace, we are still alive. We still have health. We still have a wife and a husband. We still have people that love us, despite all of our faults. We still have a church. We still have a life. That's God's mercy, and it renews every day, all the time. Amen. So it is an insult to God when you're not merciful towards people. It doesn't matter what they did to you. Again, justice is for God to exercise, not for us. So when we are merciful, we are saying, that person doesn't deserve anything from me, but I will be good to her. I'll be good to him. That person doesn't like me, but I'll like them back. That person hurt me, but I'm not going to do the same thing. I'm not going to pay by the same standard. I'm going to be good, and I'm going to do what God does for me every day. And that is something that we need all to understand and be merciful, and we'll be blessed. Bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Deus, Ele não vê a aparência de nada. Ele só vê o coração das pessoas. Tem muita gente, tem muitas pessoas que por fora parecem todos uma Madre Teresa. E parecem religiosos, profundamente religiosos e compromissados com a obra de Deus. Mas Deus que vê o coração, às vezes não está se agradando em nada da vida daquela pessoa. Porque Deus vê o coração. Deus verdadeiramente sabe o que você sente, o que você pensa, o que você faz e as suas motivações. Ser limpo de coração não é simplesmente ser limpo por fora, não. Não é ter boa reputação, não. Não é ter boa reputação. Nós já falamos uma vez, reputação é o que as pessoas pensam que você é, e caráter é o que você é. É o que você verdadeiramente é. Tem muita gente de muito caráter que não tem reputação. E tem gente que tem reputação e não vale nada, não tem caráter. Os ímpios não têm nada a esconder, queridos. E sabe uma coisa? Não é mais
mais limpo quem nunca se suja, não. Limpo é aquele que se suja, assim como todos nós nos sujamos, mas através do arrependimento e da confissão dos seus pecados, ele se purifica. Aquele que reconhece que precisa de tomar banho espiritual todo dia, porque você acorda santo, às vezes fez uma oração de arrependimento de noite, está santo na hora que você acorda, talvez 10 minutos depois você já tem pecado, você nem percebeu, mas tem, já está sujo de novo, precisa de tomar banho espiritual. E o limpo é aquele que sabe disso e vai lá, se arrepende, confessa e se limpa de novo. Não é aquele que acha que já está limpo, que já está justificado. Jesus certamente estava enfatizando o fato de que a verdadeira pureza é no íntimo do coração. É ali que está tudo. É ali que todas as coisas se alojam, né? A alma da pessoa, aonde os sentimentos, as vontades e tudo aquilo que está na nossa alma vai se materializando até você fazer. Porque o pecado é o último estágio desse processo aqui. Quando você vai lá e faz, você já fez no seu coração. Por isso que Jesus falou: olha, aquele que pensar em fazer já é pecador. Porque se você pensou, se você não se arrepender e se você não chegar até Deus e clamar pela misericórdia dele, é questão de tempo, você faz. Você limpa sempre o seu coração? Você tem feito isso? Isso é uma característica de um cristão, de acordo com o Sermão do Monte. Blessed are those that are clean in their heart. God sees the heart. People see clothes, they see appearances, they see reputation. But God sees your heart. He knows who you are. He knows what you think, He knows what you feel. And He knows your true intentions. If you are a person that has a good heart before God, like David had a heart according to God, says the word, then you are blessed, because He knows the true intentions of your heart. Not what other people think of you, not what they say about you, but your true character, your true intentions in your heart. And you're blessed when you have that kind of heart. Os pacificadores, aqui um contraste, né? Porque diz a Bíblia que bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Mas também fala que bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores. As pessoas que não promovem conflito. As pessoas que não promovem discussões. As pessoas que não promovem contenda ou não quer saber daquela conversa que tem a ver com contenda e divisão. Aquelas pessoas que promovem a reconciliação. Que estão preocupadas em, olha, pacificar a briga. Quando nós éramos crianças, né, tem aquelas brigas de fora de colégio lá no Brasil. Aqui não tem tanto. Mas a maioria ficava doido para chegar ao final da aula para ver a briga. Se fosse hoje, estava tudo no Facebook, né? Todo mundo já está filmando, colocando, fazendo um upload das brigas. Ainda deve ser, porque já tem muito tempo que nós estávamos nessa idade. Mas o pessoal ficava, né, torcendo. Vamos ver quem vai ganhar essa briga. Mas sempre tem um ou dois, né, que vai lá para separar a briga. Às vezes eles apanham. Você vai lá para separar a briga e toma uma budoada no pé do ouvido. Mas tem aqueles pacificadores. E a ordem bíblica é o quê? Lá em 1 Pedro 3,11 diz: afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso nem sempre depende de nós, queridos. Não depende de nós. Mas a Bíblia também diz: faça todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12:18. Tem pessoas que é guerra toda hora. Tem gente que não tem como você ter paz com ela, mas não é por sua causa, é por causa da pessoa. E você não está com culpa perante Deus. Mas nós temos que desejar a paz, desejar a reconciliação, desejar
né? A calmaria, desejar. Porque se nós não fazemos isso, nós não somos pacificadores. E a palavra diz que aqueles que são pacificadores herdarão o reino dos céus. Somente será né, pacificador, na verdade, aquele que coloca Jesus, o príncipe da paz, no seu coração. Porque o Jesus é o príncipe da paz. Então, se você quiser se espelhar em Jesus, você tem que querer a paz. Não ficar um crente briguento, discutindo, querendo provar ponto, querendo provar que está com razão. E aí? E aí? O que isso vai nos adiantar? Blessed are those that seek the peace. And I was giving an example when you saw the people laugh, is that in Brazil, maybe in Egypt, is the same. After, especially like in middle school, in high school years, you have those organized fights that happen after the school. And a lot of us, we were just waiting for the moment of the final bell. And then everybody would just rush outside to watch the fight. But there was always like a few that tried to separate. Sometimes they got hit too. Right? Yeah. But we need to have the desire of peace, the desire for peace, the desire to keep people calm, keep people friendly. Because the Bible says in 1 Peter, I think it already showed us, that we need to separate ourselves from all evil and do what's good and seek for peace and perseverance. And in Romans 12:18 says that we need to do whatever is possible to have peace with all of everybody else. Whatever is possible. Why is the Bible saying that? Because sometimes it's just not possible. Not because of you, because that other person doesn't want peace. Some people just don't want to have any peace with you. And what are you going to do? All you can do is pray for them. But if they want to fight with you, just separate yourself. Let them fight alone. And then God is going to see you as a peacemaker. And you will be blessed. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça e por causa do Senhor. Acho que estou terminando, é a última. Pode parecer, né, que quem tem... Se você chegasse até aqui nessa bem-aventurança, até nesse ponto aqui, você falar, olha, eu estou exercendo tudo isso aí. Estou cheio de moral com Deus. Aí você pode até achar assim, né, olha, todo mundo deve gostar de mim, porque olha tudo que eu faço aqui. Mas Jesus foi o maior de toda a história, nunca pecou, só fez coisa boa, curou, ministrou, edificou todo mundo. O que fizeram com ele no final? Penduraram ele na cruz e mataram. Então nós que somos cristãos, precisamos estar preparados, que às vezes nós seremos perseguidos por causa da justiça de Deus e por causa do Senhor Jesus. É assim que acontece, infelizmente, porque o mundo está em guerra contra nós. Em geral, quem vive como um verdadeiro discípulo será perseguido. Não porque fez nada de errado. Perante Deus você só está correto. Mas exatamente porque a integridade e a santidade das pessoas incomodam os outros. Às vezes você está fazendo de tudo para ser santo e os outros ainda falam, olha o fingidinho lá, o santinho. Então nós não podemos impedir essas críticas. Simplesmente temos que aceitar. E a Bíblia diz, olha, felizes são, bem-aventurados, abençoados são aqueles que sofrem por causa da justiça de Deus e por causa do Senhor. O mundo é contra Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo é controlado pelo inimigo. Então ele é contra Deus. Então o mundo se torna contra nós. Mas mais é Deus para nos proteger e nos abençoar do que o diabo para tentar nos matar, roubar e destruir. Temos que estar com isso em mente. O seu estilo de vida está incomodando as pessoas? O estilo de vida que você está levando já te ganhou alguns inimigos? Né? Se a resposta for sim, tem mais chance de você estar bem do que se você falar não.
não tem nenhum inimigo, ninguém se levanta contra mim, ninguém faz injustiça comigo, ninguém fala mal de mim, ninguém faz nada, eu sou querido por todos. Alguma coisa está errada. E nem na igreja às vezes você vai conseguir ser querido por todos, imagina lá fora. Na família, exatamente. Na família nós não somos queridos por todos, ainda mais lá fora. As bem-aventuranças, queridos, pintam um quadro do discípulo de Deus. Elas pintam um quadro da sua pessoa. Blessed are those at last that are persecuted because of the justice of God and because of the Lord. Unfortunately, the more you do these things, chances are you will make some enemies. Because the world is against God. The enemy hates God. And if we love God, He hates us. And it's impossible to do all of these things and not suffer some kind of retaliation from the world. And you need to expect that, but then have the comfort in knowing that God is going to reward you, because He said in the Sermon on the Mount, blessed are those that suffer persecution because of my justice and because of my rule. Amen? Amen. O quadro da tua vida, querido, está sendo pintado pelas suas atitudes. O quadro da tua vida está sendo moldado pelo aquilo que você tem feito. E você pode julgar o seu quadro fora se você não está satisfeito com ele. E você pode deixar as mãos de Deus fazer o seu novo quadro. Ao invés de você querer pintar o seu próprio quadro, a sua própria aparência, a sua própria reputação, deixa que Deus pinte o teu quadro. E vai ser lindo. Amém. As bem-aventuranças, as características de um crente, então, para fechar: você precisa ser humilde de espírito, você precisa ser pobre de espírito, esvaziar-se de ti, e saber que só o Espírito de Deus te trará qualquer coisa que é boa. E isso é ser humilde de espírito, reconhecer sua pobreza espiritual diante de Deus, e pedir a Ele que cada dia faça que o Espírito dele seja mais e mais na tua vida. Amém. É Deus. Bem-aventurado aquele que é manso e gentil em seus relacionamentos, que chora pelas pessoas, que clama por causa do outro, que tem misericórdia do outro, que tenta copiar a misericórdia de Deus, que não se conforma com o pecado, que não se conforma com a injustiça, mas deixa Deus fazer justiça. Senhor, estou inconformado com isso, Senhor, mas olha, a Ti pertence toda a justiça. Faz a justiça no nome de Jesus. Me faz puro de coração, Senhor. Me faz sincero e transparente. Procurar ser um pacificador, um reconciliador de causas. Ser conhecido por aquela pessoa que une e não separa. Ninguém lhe agradece por isso, não. Se você fizer isso, mas Deus está vendo. Se você está sendo hostilizado por causa de fazer o bem, não se preocupe, Deus está vendo. Se você está sendo injustiçado por fazer o bem, não se preocupe, Deus está te dando essas bem-aventuranças que são lindas, que são maravilhosas. E para você ser um discípulo de Jesus, você precisa ser assim. Para você ser um discípulo, um bom líder, você precisa ter essas características. E eu me comprometo para te ajudar, porque eu estou comprometido em fazer isso com Deus. Amém. E que você possa ser mais e mais como Deus, mais e mais igual a Ele, mais e mais parecido com Ele, mais e mais discípulo dEle, a representante dEle, o representante dEle, o embaixador dEle. Os países eles enviam os embaixadores para as reuniões aqui da ONU. O Brasil envia o seu representante.
A Alemanha envia um representante. O representante é aquele que luta para representar os seus valores, os seus interesses, as suas leis. Você precisa de ser representante de Deus e embaixador de Deus. Então as pessoas precisam de olhar em você e falar: olha, essa pessoa é parecida verdadeiramente com Jesus. Amém. É um discípulo de Jesus. E não é um fã de Jesus. Eu creio que nós teremos um vídeo daqui a pouco. Você não é amigo do Evangelho, mas você é cristão verdadeiramente. Você não se simpatiza com o que Jesus fez, mas você segue. Você traz para você mesmo, para a tua vida. E você acredita. Se você já é um discípulo, eu creio que vocês aqui já são, muitos já são discípulos, mas não são ainda assim como está na palavra do Senhor. Amém. Busque isso do Senhor. Amém. Que nós precisamos.